Olá pessoal, bom dia, aqui é a Marilene Quintana da iVisa Immigration e hoje eu vou conversar com vocês sobre a divulgação do plano de Immigration Levels que foi anunciado ontem pelo ministro Mark Miller e comentar um pouquinho sobre os números que têm assustado muita gente. Então vem chegando, vai ser uma live bem rica de informação. Quero ouvir de vocês também a opinião de vocês, responder dúvidas. Então vem chegando, vem comigo nessa manhã de sexta-feira conversar sobre o plano de metas do governo e como isso afeta você e seu plano Canadá. Bom, enquanto vocês vêm chegando, eu queria já comentar para vocês o seguinte, tá? O plano foi uma redução, tá? Mas ainda assim é um número extremamente alto quando comparado aos outros anos. Então, antes da gente ter começado a divulgar números gigantes, como por exemplo, de 1,5 milhão, né, nos próximos 3 anos, a gente divulgava, e não há muito tempo atrás, vai chegar a 1 milhão, vai chegar perto a 1 milhão, né? Então, se a gente pega, por exemplo, os números de 2018, 2019, 2020, os números de 2019, 2020, 2021, esses números, eles chegavam perto de 1 milhão. Então, quando eu olho para esse número agora e vejo, né, 395 no ano de 2025, né? 380 mil novos imigrantes no ano de 2026 e 365 mil no ano de 2027, a gente ainda assim está falando de mais de 1 milhão de novos imigrantes nos próximos 3 anos, né? E quando eu comparo estes números a metas passadas, esses números ainda estão muito altos, né? Principalmente também quando eu comparo esta meta e esses números com outros países. A gente sabe, por exemplo, que a Austrália e UK tem números aí muito inferiores em relação a esse, tá? Então, assim, o Canadá ele continua sendo um país líder de acesso, de aceitação de novos imigrantes, né? E falando de uma perspectiva de canadense que reside no Canadá, né? Apesar de no momento estar aqui no hotel, ainda estou em São Paulo, né? Estarei retornando apenas na próxima semana para o Canadá. A gente sabe que o Canadá está precisando segurar um pouquinho para que o Canadá continue oferecendo uma boa estrutura, uma boa, educação para quem traz os filhos para estudar em escola gratuita, infraestrutura de hospitais, de médicos, etc. Então, precisa de um balanço, né? Você quer emigrar para o Canadá porque o Canadá é um país maravilhoso, um país que te oferece uma série de oportunidades, um país que te oferece segurança, qualidade de vida, né, bons empregos, bom poder de compra. Então, tudo isso, para continuar sendo verdade, né, mesmo a imigração precisa ser feita de forma equilibrada. Então, o que eu gostaria de convidar vocês todos é não focar na perda, no número que foi perdido, na redução de números que efetivamente aconteceu, e sim no número absoluto que continua sendo um número muito grande. É o maior número quando comparado a todos os outros destinos que são famosos, né, para novos imigrantes, para pessoas que buscam um novo país, né? Então esse número é recorde, é ainda um dos países que mais aceitam novos imigrantes. Tem uma coisa muito interessante, não sei se vocês viram, que agora o governo inclusive colocou In Canada Focus, ok? Ou seja, seguindo aí o planejamento do governo de priorizar quem já está aqui, de priorizar quem vem para uma residência temporária para fazer a transição para a residência permanente, ele colocou agora no plano qual que é o número de que ele vai trazer das pessoas que vieram como residente temporário aqui, seja como estudante ou seja como temporary foreign worker, né? Então isso é muito interessante, isso é motivador, porque por muitos anos eu me questionava, por exemplo, por que o governo eles estavam chamando tantas pessoas que estavam fora do Canadá, quando tem muitas pessoas aqui que já estão trabalhando, que já estudaram, já se adequaram à cultura e não permitiam fazer essa transição, tá? Bom, um outro ponto muito importante para vocês terem em mente é que, sim, está competitivo porque tem muita gente aqui fazendo essa transição, mas o seu foco, o que você precisa fazer, é focar no que você precisa fazer, né?
como buscar a qualificação, como ser elegível, o que o governo está buscando. Então a gente sabe, por exemplo, que francês representa uma boa parte desses números, né, de novos imigrantes. Pode ser interessante estudar o francês para reforçar, para aumentar as suas chances de fazer a residência permanente. E isso também reafirma aqui que não é diferente do que sempre foi. A imigração ela nunca foi fácil, né? Mesmo quando as pessoas olham para o passado, quem imigrou há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, pegou aí uma facilidade. Isso não é verdade. Sempre teve que entender o que o governo está buscando, né? E se adequar ao que o governo está buscando. E o que acontece de tempos em tempos é esse requisito ser um pouco diferente, né? Então agora o governo está focando em francês, o governo está focando para quem está aqui, as províncias estão priorizando para quem está fora das grandes cidades, e todos esses são requisitos importantes para você considerar na hora do seu planejamento com seu esposo ou com um consultor de imigração qualificado, né? Então, nas áreas de demanda que continuam, né? Então a gente olha no planejamento também, a gente tem Federal Economic Priorities, aqui entra o francês e entram as áreas de demanda também, tá? Então, este é basicamente aí o approach, né? Então, faça um exercício de olhar quais eram os immigration levels de 2018, 2019, 2020, né? Eu me lembro de fazer vídeos assim, super excited, falando dos números, quando a gente falava assim, poxa, em 3 anos vai chegar perto de 1 milhão. Ou seja, era em torno de 300 mil por ano, né? E a gente entendia como uma migração sustentável, uma migração cheia de oportunidades, né? Então agora, sendo 395 mil, ainda é um número great, ainda é um número maravilhoso para que vocês se sintam encorajados a escolher o Canadá como destino. Comparado aos outros destinos, ainda é o maior número comparado a outros destinos que são buscados para a imigração. Então é entender que o Canadá está aberto, né? Que o Canadá controla sim quem entra, né? E faz análises, estudos para que isso seja de uma forma adequada, e que você precisa só entender o que você precisa fazer para ser um dos contemplados para receber a residência permanente, tá? Uma coisa também que é uma motivação aqui para nós brasileiros, nós sabemos que uma grande população de indianos que trouxe esse número de residentes temporários no Canadá para muito alto, né? E eles são extremamente competitivos aí também para a parte de imigração. Porém, uma coisa muito importante é que, bom, não boa para eles, mas boa para a gente, é que está tendo problemas diplomáticos em relação ao Canadá e Índia. Então, o número de indianos chegando aqui desde o ano passado é muito menor do que os anos anteriores, tá? E isso também significa mais competitividade, melhor possibilidades para a gente aí nos próximos anos, tá? Bom, Flaviane colocou aqui uma pergunta que eu já vou aproveitar para responder, né? Bom dia, eu estou no processo de migrar. Vi que teve algumas mudanças. Meu esposo é canadense e queria saber o que vai mudar. Bom, se o seu esposo é canadense, eu diria assim que você tem uma tranquilidade muito grande de saber que a imigração através do spouse, ela é super acessível, continua estando disponível e não teve nenhuma mudança nesse sentido, né? Teve ali uma revisão dos números também, das metas, mas é um processo extremamente straightforward que permite que você faça a imigração. Então, não se preocupe. É claro que se você quiser considerar a imigração econômica, que é essa imigração que houve uma revisão principal aí dos números, né? Aí, claro, a gente pode conversar e entender qual que é o seu perfil atual e se houve mudança ou não. Porque tem muito disso também, né? Porque muita gente está fazendo alarde do tipo, o Canadá está fechando as portas, o Canadá está mudando, etc. Quando, na verdade, essa pessoa já não tinha o perfil, já não veio preparada, né? Então, a regra é, independente do número total de imigrantes, né, que o Canadá vai receber, que é um número bom, que é um número alto, e mais alto quando comparado aos peers, né, o que eu preciso fazer para alinhar com as prioridades do governo e ter a chance de fazer a transição para a residência permanente, tá?
Alguém perguntou aqui também ainda sobre casamento, né? Eu estimo que muita gente agora vai começar a buscar o spousal sponsorship como alternativa, e é uma alternativa válida. É claro que tem que ser verdadeiro o relacionamento, mas é possível. E aí o DRM 83K colocou aqui: essa mudança vale para quem casar dentro do Canadá? Não, né? Você continua tendo acesso ao spousal sponsorship, que não teve mudanças, não é um sistema de pontos, digamos assim, né? Então, por não ser um sistema de pontos, então logo a gente configure que o relacionamento é genuíno, né? Você pode aplicar e receber a sua residência permanente, né? Pergunta aqui do Prevê de Luiz. Como eles irão diferenciar quem está dentro do Canadá ou quem está fora? Será somente fazendo chamadas de CC ao invés do FSW? Sim, essa é uma das formas, né? Eu diria que é a forma principal do governo identificar quem está dentro do Canadá, é quem tem Canadian Experience Class. Porém, quando você cria o seu profile, o governo também pede, né, aonde você está. Se você coloca o Canadá, ele também pergunta qual que é o seu postal code, né? Então, isso também é possível através da identificação do seu endereço aqui no Canadá, né? Mas, de forma geral, eu entendo que são as chamadas exclusivas através do Canadian Experience Class. Ah, legal, Fabiane, pode ficar tranquila, você não vai ser afetada, né? Pergunta aqui da Larissa: como está a área de veterinária? Larissa, as listas de prioridades, elas continuam, né, sendo evidenciadas no plano de levels, né? E a veterinária está nessa lista. Então, seja pelos caminhos federais, né, do Express Entry Health Priorities, né, no caso do In-Demand Occupation Health Occupations, seja como programas provinciais que também selecionam candidatos específicos da área de saúde, você tem um caminho bem acessível por ser de uma das áreas de demanda. Flaviane está colocando aqui um depoimento que eu preciso, então, compartilhar, né, Flaviane? Sou super confiante em nosso processo de estar com vocês. Obrigada, Flaviane. Nós estamos muito felizes de você estar participando aqui com a gente nessa live hoje e de ter confiado o seu processo à Evisa, né? Pergunta aqui da Mariana: bom dia, eu estou fora de status e moro nos Estados Unidos. E se eu migrar para o Canadá, tenho chance de me legalizar? Pois sou enfermeira e penso em ir porque perdi a chance de legalização do meu visto de estudante, foi negado. Olha, Mariana, enfermagem, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do que é a bola da vez, o que você precisa fazer para ser elegível e ter uma chance de conseguir a residência permanente no Canadá, né? O Green Card canadense, existem as prioridades do governo. Uma das prioridades é o francês. A outra prioridade são as áreas de demanda, sendo a principal área de demanda, quando a gente, por exemplo, analisa o histórico das rodadas prioritárias, é a área de saúde, né? E a área de enfermagem tem uma carência muito grande de profissionais, tem sido priorizada. Então, sem sombra de dúvidas, é um caminho muito interessante. E isso é muito legal que você perguntou, né, pelo fato de estar fora do estado nos Estados Unidos. O seu processo de visto temporário para o Canadá pode ser mais challenge, né? Porque, afinal, já há um histórico de não compliance nos Estados Unidos, né? Quando você ficou fora dos Estados, quando teve o visto negado, né? Você não deixou o país. Porém, a gente já conseguiu sucessos, né? A gente tem ali uma estrutura de defesa que a gente apresenta nas aplicações que tem surtido bons resultados, aumentando as chances de aprovação e tendo algumas aprovações mesmo nesses casos. Mas, quando se trata da residência permanente, isso não é um problema, tá? Para o processo federal, isso não é um problema. Por que é um problema para a residência temporária? Porque o governo, na residência temporária, quer garantir que, se caso você não tenha mais formas de ficar aqui, né, não consiga estender o seu visto, tenha cumprido lá o programa de estudos e o PGWP, você saia do Canadá voluntariamente. Então, o fato de você ter permanecido nos Estados Unidos, isso vai ser um risco na sua aplicação, né? E esse o grande ponto de aumentar os riscos na sua aplicação para residência temporária. Porém, para residência permanente, você não precisa comprovar que você vai deixar o país. Afinal, você já está vindo de forma regularizada. Então, uma ótima estratégia para a gente desenhar um plano direto de imigração para você, Mariana. E sim, você está considerada com uma boa fatia da prioridade do Immigration Level Plans e você não deve ser afetada por isso, tá? Pergunta do Olivier Luiz: bom dia, meu filho tem uma LOA para college em South Saint Marie, início de setembro, curso de Cybersecurity. O que muda ou precisa acelerar?
Olha, Luiz, a gente um parceiro aí do Salt College, né? Eu acho que é uma ótima estratégia utilizar um college que está afastado das regiões metropolitanas, como é o caso do Salt College, né, localizado em St. Marie. O curso de Cybersecurity está na lista de cursos em demanda que qualificam para o Post-Graduation Work Permit de 3 anos, né? Então, eu não acredito que você tenha qualquer problema em relação ao processo do seu filho, tá? Então, as mudanças que aconteceram, nesse caso não do Level Plans, mas no caso aí do PJWP, foi que para quem aplicar depois de 1º de novembro de 2024, se o curso não for da área de demanda, não vai ser mais elegível para o PJWP, né? Ou se não for um curso de mestrado ou bacharel. Para mestrado e bacharel pode ser qualquer curso, tá? Mas para cursos de college, como por exemplo o caso do seu filho, precisa ser na área de demanda. E o curso de Cybersecurity está na área de demanda, na área de tecnologia. Então não tem problema nenhum. Ele pode sim aplicar normalmente e vai ser elegível para o Post-Graduation Work Permit. Está bem localizada numa província de alta demanda de serviços de TI, mas numa região menor, que é a prioridade da província também. Então, eu acredito que o seu processo está super alinhadinho, você não precisa se preocupar, tá? Bom, recebi aqui uma pergunta, por que pulou minha pergunta? Mas eu não vi a sua pergunta, então continuo buscando aqui. Pode repetir, por favor, que eu estou realmente fazendo um esforço para responder aqui na ordem do que vocês estão mandando, tá? Bom, a gente não falou ainda das mudanças do PJWP em uma live, né? Eu vou ter uma live de updates que vai acontecer na próxima semana, no qual a gente dá um overview de todas as mudanças que aconteceram no último mês e discute essas mudanças com vocês, né? Então, a gente pode também falar mais do PJWP, né? Das mudanças que aconteceram, mas, enfim, de forma geral, quem está no Canadá aplicando para um programa de quem está fora do Canadá, porém aplicando para um programa de estudos e quer qualificar para o Post-Graduation Work Permit, se bacharel ou mestrado, nada mudou, continua qualificando. Se college, para qualificar para o PJWP precisa ser uma área de demanda. Então, ou área de ciências, tecnologia, engenharia, matemática, área de saúde, área de agricultura, transportes, área de trades. Então, esses são os colleges que estão enfim, elegíveis, né? Cursos nessas áreas são elegíveis para o PJWP. Pergunta aqui, você acredita que essa redução pode afetar a aprovação de visto de estudos? Essa é uma ótima pergunta, tá? Os números de estudantes brasileiros, apesar de parecerem expressivos para nós, ele é muito pequeno quando comparado ao número de estudantes que vêm de outros países, tá? E discussões que ocorrem frequentemente é sobre aumentar o mix de nacionalidades aqui no Canadá, para continuar promovendo o Canadá como um país multicultural, né? Não faz sentido ter muito de uma nacionalidade só, né? Senão o Canadá não consegue ali transferir os aspectos culturais canadenses para essas pessoas que estão chegando, né? E aí fica ao contrário, né? Essas pessoas se isolam e acabam criando ilhas culturais delas mesmas, né? Que essa não é a intenção. O Canadá respeita as culturas, mas a intenção é que haja um blend, né? Que as pessoas tenham essa conexão com diversas culturas e que cada uma delas se conectem também com a cultura canadense, tá? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, dos números, né, como eu disse para vocês, os números ainda são muito altos, né, e principalmente quando a gente olha para o histórico desse plano, né, quando a gente falava assim, poxa, vai ser 300 mil no ano, vai chegar perto aí a 1 milhão nos próximos 3 anos, né, hoje é ainda maior esse número quando a gente pensa, né, já passou de 1 milhão, então esses números ainda são muito grandes em termos de imigrantes. Quando a gente pensa também dos estudantes temporários, o número também é muito, muito grande, né? São ali perto dos números recordes que nós tivemos, né? E
E eu acho que a regra do jogo continua como sempre foi, né? Se você se preparar e fazer uma aplicação forte, você vai ter todas as razões para ter o seu visto aprovado. Se a sua aplicação tiver riscos, você vai ter o risco de ter a sua aplicação negada, né? Visto de estudos, por exemplo, né? Então, eu não acredito que vá afetar, porque os números de estudantes brasileiros não são tão representativos quando a gente fala do todo, tá? E como o Canadá também busca promover essa integração de nacionalidades, esse mix de nacionalidades, o brasileiro, na verdade, ele não tem por que ser reduzido, porque o número ainda não é expressivo. Então, não vejo que a gente deva sofrer dessa forma. Se o seu visto for negado, por exemplo, muito provavelmente é porque faltou algum requisito para satisfazer o oficial de que você era um estudante genuíno que vinha aqui com a intenção de estudar, né? Então, o foco agora é realmente, assim como sempre foi, né? Preparar uma aplicação de qualidade, que está bem endereçada, que atende aí os requisitos para aumentar as chances de sucesso, né? Então, acredito que vai reduzir? Não para brasileiros, tá? Acredito que possa reduzir para algumas nacionalidades que o número é muito expressivo e já está reduzindo, como, por exemplo, para os indianos, né? Isso começou a partir da crise diplomática, mas os números já caíram significativamente, né? E isso é positivo para todos nós. Tem um outro ponto também interessante, que brasileiros têm um alto índice de compliance quando se trata de programa de estudos, né? E principalmente comparados a outras nacionalidades. Então, o brasileiro, ele aplica para estudar e ele estuda, e ele segue certinho, e ele faz os estudos full time, ele trabalha certinho, ele espera o PGWP. Então, assim, de forma geral, o nosso percentual de compliance é bem alto, tá? Não é 100%, mas é bem alto. E isso também é um ciclo. Isso também favorece com que os study permits sejam aprovados, né? Com maior facilidade. Então, quando a gente vê, por exemplo, algumas nacionalidades que o approval rate é mais baixo, é porque tem fraude, é porque eles chegam aqui e aplicam para refugiados, né? Então, tem uma série de outras coisas que, ao longo do tempo, atrapalham, né, o approval rate de uma certa nacionalidade, digamos assim. Não é o caso de brasileiro, tá? Pergunta aqui do Pércio que também é cliente da Evisa. As mudanças são positivas para francófonos? Eu diria, Pércio, que as mudanças não afetam os francófonos, porque o governo continua considerando a imigração francófona como uma prioridade, tá? Ou seja, para quem está disposto a estudar o francês ou já fala francês, não haverá impacto. Pergunta aqui do Eric. E na área de agricultura, né? Sim, na área de agricultura, né? E não só Bom, deixa eu responder essa pergunta primeiro. A área de agricultura, ela é prioridade para imigração e ela também está nas áreas de demanda que vão continuar qualificando para o PGWP, tá? Então, a área de agricultura continua sendo uma ótima estratégia para explorar quando se trata de imigração. Então, qualquer pessoa que está interessado na área de demanda ou que já atua na área de demanda tem uma certa tranquilidade, porque o governo vai continuar focando nas prioridades e deixou isso claro no Immigration Level Plan, né? Tem a faixa de prioridades que vão ser selecionadas, né? Então, a área de agricultura é uma delas, tanto para estudos quanto para imigração, não deve ter um impacto significativo. Quem está nessas áreas está bem posicionado para fazer um plano de imigração, tá? Pergunta se irão alterar ou manter o Pilot Program. Quando a gente fala de agricultura, a gente está falando de food security, a gente está falando de uma coisa muito essencial para todo mundo, né? Sem agricultura, a gente tem uma crise humanitária, as pessoas passam fome, né? Então, a agricultura é muito importante e eu não vejo aí uma expectativa deles tirarem o programa piloto. Estou fazendo o processo com vocês e também recomendo fortemente. Obrigada. Ano que vem vou fazer outro programa com vocês. Sucesso e obrigada pela live. Obrigada, DRM83CA, né, pela sua mensagem. Sêneca Brasil aqui acompanhando também. Bom dia, Marilene, equipe Visa. Bom dia. Obrigado por estar aqui conosco.
Quais foram as mudanças para os processos provinciais? Vão terminar? Fred, de forma alguma, tá? Então, quando a gente fala do Immigration Level Plan, o que houve foi uma redução do número geral de aplicações, né, que serão finalizadas no ano de 2025, subsequentemente no ano de 2026 e 2027. Então, o governo revisou essas metas, né, e reduziu de forma, digamos assim, similar, proporcional, cada uma das vias de imigração, tá? A imigração da classe econômica continua sendo a principal forma de imigração em termos desses números, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no todo, né, a imigração econômica significa 60% do total de número de imigrantes que o Canadá vai receber, né? Aproximadamente 60%. E aí, quando houve essa redução, reduziu-se um pouco a meta federal e a meta para os programas provinciais, ou seja, de quantas províncias podem trazer de imigrantes para suas próprias províncias, de quanto elas podem nomear, tá? Esses números continuam bem expressivos, bem altos, tá? E os programas continuam, só que as províncias muito provavelmente vão ter que se adequar para, baseado nesse número que elas podem trabalhar, quais serão as prioridades que elas vão focar. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, algum movimento, né, em algumas províncias de começar o sistema de pontos. Por que o sistema de pontos? Quando a demanda é muito grande de pessoas buscando aquela província, as províncias criam um sistema que vai elencar os melhores candidatos, né? Algumas ainda continuam com o que a gente chama de first come, first serve basis, ou seja, se você atender os requisitos, se você qualificar, você pode aplicar, tá? Porém, existe uma tendência a criar o processo de pontos para que os melhores candidatos sejam selecionados, né? Então, como que você se programa para ser elegível para o programa provincial? Você precisa entender os requisitos do programa provincial no qual você está aplicando, tá? Existem programas muito acessíveis, muito interessantes. Por exemplo, a província de Ontário, ela tem variações muito interessantes e bem abrangentes para todos os tipos de perfis. Para quem quer ficar em Toronto, para quem quer ir para uma cidade menor, para quem não é skilled worker, para quem foca na construção, para quem é skilled worker, para profissionais de saúde, de tecnologia. Então, são programas bem interessantes e bem específicos. É claro que alguns profissionais ficam de fora dessa prioridade. Então, eu preciso entender qual que é a prioridade da província que você está, para poder se alinhar e buscar, então, né, a possibilidade de residência permanente a partir deste alinhamento, tá? E a gente vê, por exemplo, a província de Alberta, que recentemente lançou o programa de pontos, né? Também porque a procura aumentou muito. Antes era um processo de seleção muito mais simplificado. A província de BC, né, a pontuação está relativamente alta, porque sempre foi uma província bem procurada também, né? Então, a gente, enfim, tem ali, né, qual que é o perfil que continua qualificando, que mora em Vancouver, qual que é o perfil que eventualmente tem que sair, buscar uma cidade menor, e quais são os perfis que não vão ter uma chance aqui na província, tá? Então, não houve mudanças para os processos provinciais, houve sim um impacto gradual, né, proporcional à redução do Immigration Level Plan, que foi publicado na data de ontem, e isso ainda vai ser aí, digamos, rollout para os processos provinciais, e a gente vai perceber isso nas rodadas de seleção, muito provavelmente a partir de agora, mas principalmente no ano de 2025. Fê, comentando aqui, obrigada pela live, Mari, sempre prontidão com informação e notícias. Obrigada, Fê, por participar aqui conosco também. Você acha que o novo rural será anunciado agora? Pergunta da Ana Cristina. Ana, eu acho que faz sentido, tá? Eu acho que o governo estava ali busy fazendo esses ajustes, né? Porque tem data para acontecer, né? Então, a revisão do Immigration Level Plan é um commitment anual, é revisado todo ano, sempre no dia 1º de novembro de cada ano. Então, mesmo os números que foram indicados para as metas de 2025, 2026, 2027, né? De 2025 tá válido, é o que vai acontecer. De 2026, ele pode ser revisado no dia 1º de novembro de 2025. Tá? Então, o governo estava ali preocupado com essa revisão, com esse anúncio que aconteceu ontem, né? Teve todas as mudanças também em relação às residências temporárias, estudos, quem vai qualificar para o PWP, etc. E eu acho que a gente está chegando num momento de estabilidade em relação a todos os outros programas, né? Então, não devemos ter mais grandes mudanças para
pro Temporary Foreign Worker, né, para o LMIA, que já aconteceram. Não devemos mais ter grandes mudanças no programa de estudos. Acho que agora é isso, né, é trabalhar e ver o resultado desse planejamento que foi feito, né? E também os focos do governo provincial. Quando a gente olha, por exemplo, no plano de metas, a prática de agricultura tá lá, tá? Deixa eu até pegar aqui do meu ladinho para poder ler para vocês, né? Eu acredito que são um pouco mais de 10 mil posições de imigração para a iniciativa rural, mas ela está misturada com outros programas. Então, assim, isso indica que o governo quer, sim, trazer pessoas desse programa. Eu imagino que vai ser anunciado em breve, tá? Então, fica ligado, fica ligada, né? Porque deve ter novidades nesse sentido, sim. Pergunta do Caio. Após esses 3 anos de meta que o governo anunciou, as metas vão diminuir ou vão aumentar a dificuldade de imigração? Caio, a gente entende, tá, que isso primeiramente está muito ligado aí ao momento político do Canadá, né? Então a gente está vendo que o governo atual, o governo liberal, está com uma aceitação pública muito baixa, tá? Uma das razões de insatisfação é a recessão, que é uma questão global, né? A gente entende que há um momento global aí e que há uma desaceleração da economia de forma geral, há um aumento da taxa de inflação, por exemplo, de forma geral, e isso é um efeito global. Mas as pessoas colocaram ali um pouco a imigração como bode expiatório, e o governo também está colocando, assim, ó, estou resolvendo esse problema. Só que isso é um ciclo, né? Como eu comentei aqui, ele é revisado anualmente. Então, o que vai acontecer no futuro não muito próximo? O governo vai começar a sentir falta de trabalhadores e profissionais em certas áreas. Então, ele dá uma seguradinha, isso causa uma restrição, e depois ele vai soltando um pouco mais novas medidas para poder ir corrigindo esse fluxo, tá? Então, Caio, eu diria assim que mesmo que a meta é sempre divulgada para 3 anos, a gente sempre tem que considerar o principal eixo da nossa informação, a meta para o próximo ano de 2025, tá? Porque é quando a gente vai perceber aí novas mudanças. Então, o que a gente está entendendo que está acontecendo nesse momento, tá? Muitas pessoas estão decidindo não ficar no Canadá, porque já baseado nessas notícias desistiram, e às vezes as pessoas nem têm informação, às vezes elas têm um bom perfil para emigrar, mas elas desistem pela falta de informação, pela digamos assim, notícia negativa de forma geral, sem olhar para o caso dessa pessoa específica, né? Porque talvez não está disposta a fazer o que precisa ser feito para poder se tornar elegível, né? Porque talvez veio com uma visão diferente do que seria esse processo, né? Enfim, então a gente deve perceber no próximo ano pessoas que seguraram o plano, pessoas que deixaram de vir para o Canadá, mesmo com a gente aqui, né? Eu vindo aqui falando assim para vocês, gente, faça o movimento contrário, aposte no Canadá agora, porque quando a gente está na baixa, depois a tendência é começar a subir. A gente estava na alta, a tendência é começar a descer. Então o que a gente o que aconteceu agora, basicamente, a gente estava no pico de imigração, né? Isso atraiu muita gente de todo mundo. O sistema ficou lotado, o sistema ficou super enfim, inflado, né, com muita gente buscando a imigração. E agora o governo está tentando controlar para diminuir esse número. Quando ele diminui, as oportunidades começam a aumentar. Então é essa dança, esse ciclo, né? Então quem está aqui, quem aposta no Canadá, mesmo diante de todas essas notícias, muito provavelmente vai pegar um momento em que o governo vai começar a correr atrás para reter essas pessoas, para não perder essas pessoas, porque as pessoas que ficarem, as pessoas que apostarem no Canadá vão se tornar essenciais para o governo. Então a gente deve ver medidas, né? Depois dessa baixa, a gente deve ver medidas de facilitação, né? Não estou fazendo nenhuma promessa. Então, assim, o momento agora é de um pouco mais de dificuldade em relação a pontos, em relação à adequação do seu perfil para ser enquadrado em um dos critérios que a imigração está buscando, né? Mas esse fluxo, ele é relativamente rápido, assim, coisa de 1 ano, a gente deve estar vendo uma virada. E é por isso que o Immigration Level Plan, ele é revisado anualmente, né? Porque existe uma projeção
né? E ele é revisado para entender qual que é a necessidade do mercado local, do país, né? Da comunidade, das empresas. Então, assim, para responder a sua pergunta, vai diminuir ou vai aumentar a dificuldade de imigração, tá? Eu acho que no primeiro momento a gente ainda tem aí um resquício desse número, dessa super abertura que aconteceu nos últimos anos de muitos residentes temporários aqui. Então eu estimo que o Canadian Experience Class, por exemplo, continua sendo extremamente competitivo, porém ele vai começar a reduzir gradativamente, né? O número de pessoas selecionadas vão caindo, o número de pessoas que vão repor esse pool vão diminuir, porque menos pessoas já entraram no Canadá no ano de 2024, e aí vai trazer esse equilíbrio, né? Então, ou seja, talvez a curto prazo a dificuldade vai ser igual a que nós temos ou até um pouco maior, porém a médio e longo prazo isso deve se ajustar e virar um processo acessível novamente. Então é tempo e apostar que isso vai acontecer da forma que a gente está planejando, tá? Da forma que eu tenho de visão, digamos assim, né? Pergunta da Rafaela Vieira. Vocês acham que vão continuar os draws de Health Work? Sem sombra de dúvidas. Porque apesar do momento de imigração, isso não muda o fato que o Canadá precisa de muitos profissionais de saúde. Então, sem sombra de dúvidas, isso vai continuar. Inclusive, quando a gente entra nas metas que foram anunciadas, existe lá o Federal Priorities, né? Isso porque saúde é uma das prioridades principais do governo e estão, inclusive, identificadas no plano. Eu estou indo fazer o secretário médico em francês, avisando mais para frente fazer enfermagem. Muito bacana, Maju. Seu plano está alinhado com o plano de demandas, das áreas de demanda. E se a gente for parar para olhar, né, o que o governo fez em relação a alinhar a elegibilidade do PGWP com áreas de demanda e a imigração com áreas de demanda, o governo está criando um pathway, o governo está criando um fluxo para que essas pessoas que venham apostando nas áreas de demanda tenham acesso à área, à residência permanente, né? Então, é bem interessante se a gente for parar para pensar de que o governo realmente está afunilhando, assim, quem quer estudar pode estudar o que quiser, né? Não vai ser elegível necessariamente para o PGWP, né? Quem for estudar bacharel, mestrado ou college em áreas de demanda vai ser elegível para o PGWP. E essas áreas estão alinhadas com as áreas de prioridade de imigração. Ou seja, é um caminho, né? É um pathway. Então, quando você escolhe fazer esse pathway, você deve ter, sim, a possibilidade de fazer essa transição para residência permanente, né? Pergunta aqui do Mai Goiano. Já sou cliente da Evisa, tô indo com visto de visitante com a esposa portuguesa. Qual o caminho para mim que sou motorista de caminhão? Olha, a gente teria que fazer uma consulta direitinho para poder desenhar esse caminho para você, né? Afinal, é um plano muito importante para a gente só responder aqui na live. Mas eu diria assim, se sua esposa é portuguesa e se ela está vindo com Working Holiday Visa, tão logo ela consiga um trabalho que seja Skilled Worker, ou seja, Tier 0, 1, 2 ou 3, você vai poder aplicar para o Open Work Permit com uma Company Spouse, tá? Quando você tem o Open Work Permit, né, pela mesma duração do permit dela, você vai conseguir aplicar para as vagas de trabalho, assim como qualquer outra pessoa aqui no Canadá, assim como um canadense, né? É claro que tem a questão do trabalho de motorista de caminhão, que está nas áreas de demanda, é demanda em alguns processos provinciais também, além do processo federal. Então, é só realmente tirar a carta, né? Cada província tem seu processo, alguns mais facilitados e outros não, e apostar e procurar no mercado de trabalho. Mas eu realmente recomendo que a gente converse, que a gente alinhe para discutir qual que é a melhor província, quais, né, os trabalhos que a sua esposa possa focar, para que a gente possa ter um planejamento bem certinho aí para você e para sua família, tá? E para o Quebec, se aplicam as mesmas regras? Você pode falar o que mudou para o Quebec? Olha, o Quebec, ele tem uma independência ali, inclusive o plano de imigração do Quebec continua bem interessante em termos de level plans, né? A cota para o Quebec, ela é bem alta. Então, se o seu plano é Quebec, eu acredito que você também tem ali uma transição tranquila para a residência permanente, tá? Mônica comentando aqui, clientes e Visa também, a consultora Karina que está nos ajudando. Obrigada, Mônica, por nos prestigiar aqui na live, comentar aqui também.
Bom dia de Calgary hoje, bacana. A gente tá bem excited aí com o novo programa de pontos aí de Calgary, né? De Alberta, na verdade, né? Então, obrigado por nos mandar um oi aí de Calgary. Temos, by the way, importante, temos a consultora Flávia, que agora fica baseada em Calgary. Então, para quem prefere, né, conversar com um consultor que está ali no mesmo fuso horário, a Evisa também tem um consultor regulamentado que está baseado em Calgary. Pergunta aqui, né, do DRM. Em janeiro de 2024, iniciei meu OIMP, mas até o momento não teve chamada. Teve chamada recentemente do Ex-Presente. Sabe informar se ainda existe a possibilidade de chamar no OIMP ainda este ano? Olha, acredito que sim. Quando a gente percebe, né, o comportamento das províncias, elas normalmente esperam esse anúncio aí do Immigration Level Plans e já começam a chamar no finalzinho do ano para atender as metas de 2025, tá? Então eu espero que sim, ainda tenhamos bastante rodadas do INP ainda este ano. Trips Idiomas, oi Marilene, Arthur e Vinícius aqui, oi, tudo bem? Eu tô devendo responder o e-mail de vocês, né? Não esqueci, fiquem tranquilos, tá aqui na minha caixa. Adoramos o seu conteúdo, muito obrigada por ajudar com esse conteúdo incrível. Obrigada, meninas, obrigada por nos acompanhar aqui também, adorei conhecê-los pessoalmente no nosso evento Canadá 360. Ana Cristina Brida, obrigada, Mari, só estou aqui porque a Evisa fez meu processo. Obrigada, Ana Cristina, obrigada por nos prestigiar. Pergunta da Trips Idiomas, dos meninos aqui que eu acabei de mandar um oi. Você acredita que o Ex-Presente vai sofrer muitos cortes? Eu acho que a gente vai continuar tendo o que a gente tem acompanhado aí nos últimos draws, né? Rodadas bem específicas, ou focadas nas áreas de demanda, ou focadas no Canadian Experience Class, tá? Ou focadas no francês, então a gente vai continuar vendo esses números. O que deve acontecer é uma alta dos números agora de seleção neste momento, porém uma baixa para o próximo ano, visto que esse pool vai deixar de ser alimentado da mesma forma, né? Então, o que a gente passou no ano de 2023 e principalmente no ano de 2024 era muita gente chegando no pool. Por que muita gente estava chegando no pool? Porque era muita gente aqui como residência temporária cumprindo os requisitos e atendendo ali níveis de pontuação extremamente altos, né? Então, ele é um ciclo. A partir do momento que está chegando menos pessoas aqui como residente temporário, menos pessoas vão fazer parte do pool de residência permanente, do pool do Express Entry, né? E isso gradativamente vai trazer uma redução de pontos. Então, a curto prazo, muito parecido com o que a gente está vendo, né? Números altos, né? Porém, a médio e longo prazo, a gente deve ver uma diminuição, tá? Independente do plano de metas, porque, enfim, o governo está priorizando e isso é bem positivo, né? A priorização só começou a partir de maio deste ano, né? Ou até um pouquinho depois, né? Então, quando começamos a ter rodadas específicas do Canadian Experience Class, então é muito recente ainda, a gente ainda não viu, né, esse pool diminuir, né, porque tinha muita gente ali aguardando, né, para ser selecionado, que já fazia parte do pool, mas eu acho que agora, assim, num plano de 6 meses, a gente deve, na verdade, ver uma diminuição dos pontos de seleção. Mas para os próximos 6 meses, para o momento imediato aqui, vai continuar sendo competitivo, infelizmente. Nanda in English. Olá, tenho interesse na área de educação. Você tem dicas? Com certeza temos dicas. Na área de educação a gente tem profissões específicas que, apesar de não ter lá como uma área de demanda, né, de educação, está dentro das prioridades de saúde, tá? Então, a gente tem Education Counselor, por exemplo. A gente tem, por exemplo, Instructions with Disability, que são pessoas que estão na lista de prioridade federal, né? Apesar de não ter lá, né, a área de educação, está dentro da área de saúde. E a gente também tem bastante prioridades em programas provinciais, né? Então, quando a gente fala de área de educação, a gente aí tem um destaque para Early Childhood Education também. Pode ser, por exemplo, algum mestrado de Education, dependendo do seu nível acadêmico. Então, Nanda, apesar de não ficar muito claro, né, que Education é uma área de prioridade, ela é, e a gente pode te ajudar com fazer um plano para você ter essa chance de fazer a transição para a residência permanente.
Pergunta aqui da Stephanie Santos, né? Quais oportunidades para o pessoal formado em Direito no Canadá? Bom, quem é formado em Direito no Canadá tem uma vantagem competitiva, porque o nível acadêmico já é equivalente a Masters, né? Quando a gente fala do Express Entry, tá? E isso é um ponto super positivo para o processo de imigração, tá? É uma pontuação maior no quesito de educação, porém, não é uma área de demanda, tá? Então, o que a gente recomenda? Que você busque ali um processo de fazer um curso aqui para chegar como um residente temporário e ter a possibilidade da prioridade como residente permanente que está aqui, que é uma das prioridades do governo, ajudar quem vem com residência temporária a fazer a transição para residência permanente. Pode ser interessante um MBA, pode ser interessante algum programa de law enforcement, por exemplo, a província de Alberta tem essa facilitação também para law enforcement. Pode ser, de repente, algum programa diferente, porém combinado com o francês. Então a gente pode pensar em diversas oportunidades para quem faz direito ou para quem é formado em direito no Brasil, tá? A Nanda colocou: sua professora com doutorado e pretende ir para trabalhar. Nanda, olha, vamos então marcar uma consulta, porque a gente vai ter que entender ali como que a gente pode te ajudar, né? Tem um perfil bem elevado, doutorado é bem interessante em termos de pontuação do nível acadêmico, como você é professora de inglês, né? Eu imagino, porque é Nanda in English, né? Você muito provavelmente vai ter uma ótima pontuação de inglês. Vamos tentar entender o que podemos fazer no seu perfil para você poder trabalhar aqui, tá? Pergunta aqui da Trips Idiomas: você acredita que os francófonos vão ser afetados? Ou quem fala francês ainda tem vantagens com essas novas políticas? Sim, quem fala francês ainda tem vantagens com essas novas políticas, porque o governo, inclusive, ressaltou que a prioridade para a imigração francófona continua, tá? Então, não se preocupa, vocês estão tranquilos. Bom, eu acho que é isso, né? Eu tenho bastante perguntas aqui muito específicas de áreas específicas, tá? Mas aí eu recomendaria que a gente realmente fizesse uma conversa one-on-one, né, com um dos nossos consultores para poder fazer esse planejamento específico, tá? Eu quero só responder mais uma pergunta aqui do Mauro Diogo: não tenho inglês muito bom, compensa focar 100% no francês? Sem dúvida, francês é a bola da vez e é o que a gente recomenda para as pessoas que não se enquadram ali em nenhuma das áreas de demanda ou não querem estudar. Com certeza é um ótimo caminho para você focar, tá? Antes de focar, é importante entender se você vai ter uma boa chance mesmo com o francês, porque ele é bola da vez, mas você tem que ser elegível para entrar no Express Entry de qualquer forma e ter uma pontuação competitiva. Então, apesar do francês ser a bola ser a bola da vez, não é só o francês. Então, conversa com o nosso time, vamos fazer uma consulta e a gente vai alinhar exatamente quais são as suas metas para você qualificar. Bom, pessoal, eu tenho aqui um comentário super interessante. Bom dia, amei conhecer vocês no Canadá 360 no Rio de Janeiro. O evento foi incrível e vale muito a pena participar. E eu já sou cliente da Evisa também, estou com a Juliana. Obrigada, Fá, obrigada por deixar uma mensagem aqui, por nos acompanhar, e foi um prazer conhecê-la pessoalmente também. Obrigada por nos prestigiar no evento. Bom, com isso, eu gostaria de encerrar com a mensagem de que, sim, os números diminuíram do Immigration Level Plans, tanto para residência temporária quanto para residência permanente, porém ainda são números muito atraentes e muito altos quando comparados ao próprio histórico do Canadá e comparados com destinos populares. Então não desanime, não foque no número, né, absoluto que reduziu, não foque na notícia, e sim foque no seu plano e o que você precisa fazer para poder ter uma transição de sucesso, tá bem? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.